Aqui a nossa disposição é para a descoberta. Assim como o cientista trabalha para descobrir, ele faz investigações em seu laboratório para descobrir, para tomar ciência. Aqui estamos juntos também fazendo investigações nesse interno laboratório de nós mesmos, para essas descobertas. Você que acompanha o canal já percebeu que aqui estamos com você explorando essas questões da vida. Porque o que nós precisamos descobrir, o que nós estamos de verdade aqui investigando? Nós aqui estamos investigando como realizar nesta vida a real compreensão de nós mesmos. E por que isso é fundamental? Porque sem essa compreensão, não há como, na vida, assumirmos uma posição de existência em harmonia, em liberdade, em paz, sem problemas. Pode soar estranho a pergunta, mas a pergunta é exatamente essa: será possível uma vida sem problemas? Ao olhar para o mundo, você percebe que são inúmeros os problemas que cada ser humano tem. E será que existe realmente essa possibilidade de uma vida livre, atendendo a cada momento, a cada situação que surge nesse instante? Poder dar o atendimento que se faz necessário a ponto de que aquilo que surja nesse momento não se transforme num problema? Veja, existem situações que estão completamente fora de qualquer controle. É assim que a vida acontece. É assim que o movimento da vida é. Mas do ponto de vista psicológico, será que podemos nos aproximar de nós mesmos e perceber que espécie de confusão nós temos feito? Que espécie de descontrole psicologicamente nós estamos sustentando em nossas vidas? Se nós pudermos compreender isso, o que significa ter uma compreensão de si mesmo, é possível que com essa compreensão, um novo estado de ser, uma nova consciência possa surgir. Então, sim, será possível uma vida sem problemas? Sem essas questões não resolvidas? Eu me refiro a essas questões psicológicas que nós temos. Como criaturas humanas, nós estamos vivendo uma vida autocentrada, dentro de um padrão de egocentrismo. Então, a nossa vida é uma vida problemática. Mas se pudermos descobrir uma vida livre desse desequilíbrio criado por esse centro que é o ego,
Todos nós já ouvimos falar, já lemos a respeito, todos nós já, de alguma forma, já tivemos algum contato. Ele pode ter sido até pequeno, mas já tivemos algum contato com esta ideia de que nós vivemos como criaturas centradas em nós mesmos. E de uma forma egoísta, egotista, estamos vivendo. E que isso está, de fato, produzindo confusão. Será possível descobrirmos aqui, nesse momento, a verdade sobre nós mesmos? É quando entramos em contato com o nosso próprio egoísmo, com o nosso próprio jeito de ser, padrão de atuar e movimento, que podemos acessar essa verdade daquilo que nós somos. É só quando acessamos aquilo que nós somos que podemos ir além disso. É quando, de fato, a verdade de uma vida sem problemas surge. E é isso que estamos aqui desafiando você. Nós estamos desafiando você a ter uma compreensão da verdade sobre você, a ter uma visão da realidade, daquilo que se passa nesse instante, do jeito que você reage, do jeito que você se comunica, do jeito que você fala, da forma como você se conduz ou se relaciona com as pessoas. O desafio está em você se aproximar de si mesmo e perceber suas reações. É isso que estamos dizendo aqui para você, nesses encontros. Que no momento em que você começa a tomar ciência da verdade sobre você, desse seu jeito de pensar, de sentir, de se relacionar, de se mover na vida, no momento em que você começa a tomar ciência disso, você está em um contato direto com esta consciência. Então você pode de verdade ir além dela. Qual será a verdade desta consciência? Essa é a consciência egocêntrica? Essa é a consciência do eu? Desde pequenos, nós fomos treinados para nos mantermos na vida dentro do mesmo padrão da sociedade, da cultura, do mundo à nossa volta. Assim, nós estamos pensando, agindo, falando, sentindo, como todos à nossa volta. Por que isso tem acontecido? Porque a nossa formação de consciência é a formação cultural, é a formação da sociedade, é a formação do mundo. Então, essa forma egoísta de ser, egocêntrica de se comportar, ela é um padrão. Esse é o padrão humano dentro dos nossos relacionamentos. Então, qual será a verdade sobre essa consciência que temos? Será ela uma consciência realmente individual? Nós somos de verdade indivíduos? Ou o nosso modo
de consciência é o modo da coletividade. A inveja presente em você, qual é a base dessa inveja? Qual é a base desse medo? Qual é a base desse movimento psicológico de preocupação? Como é que se processam os pensamentos dentro da sua cabeça? Os sentimentos? Como eles surgem? Como eles acontecem? Será de uma forma individual ou ele segue o mesmo padrão de consciência humana? Então, repare, aqui estamos te dizendo que a ideia de uma individualidade e de uma consciência individual é só uma ideia. Porque a verdade do indivíduo, a verdade sobre esse eu, sobre esta consciência, é que essa consciência é a consciência do eu. E essa consciência do eu, esse assim chamado indivíduo, ele não é outra coisa a não ser um conjunto de opiniões, crenças, pensamentos, conclusões, maneiras e modos de sentir, de se comportar, de se emocionar, de reagir ao meio ambiente, de se comportar consigo mesmo. Então, aquilo que nós temos chamado de consciência, e aqui a pergunta é essa: o que é consciência? Consciência é esse coletivo. Consciência é esse formato ou padrão. Então, o que é a consciência? Consciência presente em você é a forma como o pensamento funciona. E como é que o pensamento funciona? Reagindo, tendo uma resposta de memória. Vejamos isso aqui juntos. Um pensamento surge em você. Ele aparece realmente do nada. É evidente que todo pensamento presente, ele está vindo de algum lugar. A resposta dada a esse momento é a resposta dada pelo pensamento. E esse pensamento, ele está vindo de dentro de você. Então, o que é um pensamento em você? Quando você sabe uma palavra, esse saber, esse conhecimento, não é outra coisa a não ser uma lembrança. Essa palavra, esse conhecimento, é uma memória. Portanto, o saber, o conhecimento, a palavra é a memória. Então, qual é a verdade do pensamento? É a memória. Assim, a memória é o conhecimento, é a palavra, é o pensamento. Nossas respostas a esse momento, para esse momento, na ação, no comportamento, no contato com o outro, é a resposta que vem do pensamento. Então, do que é constituído a consciência? De memórias. Memórias que são conhecimentos, experiências. Você tem experiências, essas experiências são lembranças.
São memórias em forma de ação, de palavra, de sentimento ou emoção. É algo que vem de um fundo. O pensamento norteia tudo isso. Então, é fundamental a gente compreender a verdade sobre nós mesmos. E qual é a verdade, portanto, sobre nós mesmos? Nós somos um movimento de consciência, e essa consciência não é outra coisa a não ser o pensamento em expressão. Ele atende e dá uma resposta a tudo aquilo que surge nesse momento, como também ele registra e guarda para futuramente responder com sua base, para dar novas respostas. É assim que nós funcionamos. O nome que você tem é uma lembrança que você traz. Quando eu lhe pergunto o seu nome, você tem uma resposta, porque você tem uma memória. Se algo acontece com o cérebro e essa parte tem algum problema, essa parte onde esse registro está, se essa parte sofre algum dano, esse nome desaparece? Ou aquela dada memória desaparece? Então aqui temos um outro elemento dentro da consciência, que é o próprio cérebro. Então aquilo que nós chamamos de consciência é uma resposta de pensamento, de reconhecimento, de memória. O cérebro faz parte desse processo, porque é ele que, de uma forma mecânica, pode responder com base na memória. Então, notem, o pensamento é algo mecânico, é uma resposta de memória. Então, não há nada de espiritual no pensamento. Uma vez que colocamos essa expressão aqui no sentido de algo não material, o pensamento, ele é algo material, é o resultado da lembrança, da memória, é algo mecânico. Assim, é essa consciência presente em nós. Reparem como é importante nós termos uma compreensão disso. Não há nada de espiritual nesta assim chamada consciência. Essa consciência presente, ela está lidando com o conhecido, com o reconhecimento, com a memória, com o pensamento. Haverá possibilidade de um contato com algo além do conhecido, da memória, do reconhecimento e, portanto, desta consciência? É o que estamos trabalhando aqui com você. Enquanto estivermos dentro desse velho modelo de resposta de memória, que é apenas uma reação mecânica desta consciência, enquanto a nossa forma de atender a vida for nesta base, estaremos vivendo uma vida insciente daquela realidade que está além do conhecido. E aqui, esse é o nosso grande desafio. Então, primeiro investigamos claramente tudo isso. Agora temos
claramente a compreensão de que todo movimento em nós é um movimento material, nessa forma de consciência que é a consciência do ego, que é a consciência do eu. Mas, ao mesmo tempo, estamos dizendo para você, existe sim uma realidade. Além de tudo isso que é parte desta consciência humana, que é a mesma consciência em todo ser humano, nós temos particularidades. Essas particularidades temos chamado de individualismo ou individualidade, mas agora estamos acabando de perceber isso aqui. Essa assim chamada consciência, ela é o resultado do coletivo e ela funciona da mesma forma em todos. A única singularidade são as memórias particulares deste corpo e mente, que é diferente daquele outro corpo e daquela outra mente. Então, essa é basicamente a diferença entre as pessoas. Mas todos nós, como seres humanos, nos comportamos basicamente da mesma forma, nesta consciência, que é a consciência egóica, que é a consciência do eu. Então, todo esse egotismo ou egoísmo presente é parte deste centro, desta consciência, que é aparentemente individual, mas na realidade ela é comum a todos. O ser humano, ele é possessivo, invejoso, ambicioso, ciumento, avarento. Ele vive com diversas formas de condições internas, psicológicas, psíquicas, e ele não sabe lidar com esse sofrimento. Assim, essas formas de sofrimento presentes são problemas com os quais não sabemos lidar. E aqui estamos em um grande desafio, descobrir se é possível, nesta vida, ter uma vida livre de problemas. Isso requer a presença de uma nova consciência. Isso requer a presença de um real pensar, sentir e agir, não mais como parte desse padrão coletivo de sociedade e de mundo. A realidade de nossa natureza essencial é algo além desta assim conhecida consciência humana. A verdade da consciência. Veja, nós temos esta consciência, como nós conhecemos, onde o pensamento está funcionando desta forma, mas há uma realidade presente, e aqui o desafio é o descobrimento ou a descoberta desta realidade. Esse formato de comportamento, por exemplo, dentro das relações, nesta consciência comum, é algo que se processa a partir do pensamento. O meu contato com alguém é um contato a partir de uma memória que tenho dele ou dela, e ele ou ela tem de mim. Essa é a tão conhecida autoimagem na psicologia. Em geral, nos contentamos com isso. Será possível uma vida livre desta autoimagem?
Conviver com o outro sem qualquer imagem também dele ou dela, isso requer a presença de uma nova qualidade de pensar, de sentir. Então, a realidade da natureza do seu ser é a real consciência, que aqui temos chamado de nova consciência. Alguns seres humanos, nesta vida, para eles já ficou claro esta realidade da verdadeira consciência, porque não estão mais sob essa consciência do eu. Há uma realidade presente, e essa realidade é a realidade divina. Uma vida nesta realidade é uma vida sem problemas, sem sofrimento, sem conflitos, sem contradições, porque não temos presente agora tudo aquilo que vemos dentro desse contexto de consciência egóica, a inveja, o medo, o ciúme, a angústia, a tristeza, a depressão, todos os problemas com o medo, a raiva, a cólera, tudo isso se desfaz, tudo isso desaparece quando esta realidade divina está presente, esta real consciência. É isso que é conhecido dentro da visão dos antigos sábios da Índia. Eles chamavam de Advaita, a não dualidade, seu natural estado de ser, que é real consciência, sem nenhuma separação entre aquilo que é você e a realidade da vida e a realidade de Deus. Isso é direto dos Vedas, da Vedanta. A expressão é Advaita, uma visão do mundo, uma visão de si mesmo, uma visão da vida, sem o sentido de uma identidade que se vê separada e à parte do mundo, do outro, onde não há mais esta reconhecida consciência, onde o pensamento psicológico é esse que norteia esses estados, que são estados dentro desse princípio de dualidade, de separação. Nós aqui estamos juntos, tomando ciência da não dualidade, da visão da realidade daquilo que é você, quando a ilusão termina. Quando esta consciência se desfaz. E por que colocamos aqui a expressão quando a ilusão termina? Porque esse modo de aproximação da vida a partir desta consciência do eu, onde existe esta separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus, é uma ilusão. Aqui estamos tomando ciência da verdade, desta verdadeira ciência de ser, que é felicidade, que é real consciência. A clareza disso é a clareza de como o pensamento funciona. Então há um novo modo de sentir, de agir, de se mover, de estar em um contato direto com a experiência, onde o pensamento não é mais esse pensamento condicionado, preso a esse antigo e velho padrão
Nós estamos juntos aqui tomando ciência disso, tendo uma aproximação direta desta verdade. A realidade do seu ser se revela quando há uma compreensão daquilo que é você, quando não há mais esta conhecida consciência. Então, aqui nesse canal, estamos trabalhando isso com você. Temos encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para participar desses encontros online nos finais de semana, onde sábado e domingo estamos explorando esse assunto com você, tendo uma aproximação direta disso. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, quero deixar aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não é possível você e Deus. Esse sentido do eu, o mundo e Deus. Só é possível aquilo que é real. Só a verdade é felicidade. E a verdade é só a Deus.